A gente vai dar prosseguimento aqui à apresentação das sessões temáticas aqui no ENAMPARC. Tá? Hoje nós temos aqui a nossa sexta sessão temática aqui dentro desse tema, né? Temos aqui a previsão da apresentação de 4 trabalhos hoje à tarde, tá certo? Como ontem, né, nós temos aqui uma abrangência bem interessante a partir dos trabalhos, considerando o Brasil. Nós temos hoje aqui 4 trabalhos de regiões diferentes. Vamos iniciar aqui com o trabalho da Wiri e do Daniel, são trabalhos lá da UFRN. Um trabalho intitulado No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, reflexões sobre a arquitetura hostil no bairro Cidade Alta, em Natal. Em seguida, nós vamos ter o trabalho, acho que os apresentadores ainda não chegaram, deixa eu ver aqui se eles já estão aqui. Sim, a Taíla ou Taila já chegou, mas é um trabalho intitulado Os Espaços Públicos Inadequados nas Áreas Periféricas das Cidades Latino-Americanas e Brasileiras, o impacto na qualidade de vida das pessoas em São Sebastião, no Distrito Federal, que é o trabalho da Taila Damasceno, da professora Lisa Andrade e da Ana Silva. Em seguida, o trabalho intitulado Espaços de Uso Cotidiano, Vida Comunitária e Direito à Cidade, uma análise a partir do programa Germinar, no município de Jaraguá do Sul, um trabalho apresentado pela Jéssica Pinatti e pela professora Madianita Nunes da Silva, da UFPR. E, por fim, o trabalho O Impacto Político a partir da Arquitetura Formalista e a sua interpretação pelos habitantes da cidade contemporânea. Um trabalho apresentado pelos professores Rafael Mota Teixeira, Álvaro Pilares e Sônia Fragoso. Trabalhos lá são representantes de três instituições universitárias do Rio de Janeiro. Tá certo? Então, Wiri, a gente está adotando aqui, você tem 15 minutos para apresentar o seu trabalho, tá? Quando estiver faltando 2 minutos, eu te aviso para você já ir se organizando para concluir a apresentação. Tá legal? Depois das 4 apresentações, a gente abre um debate. Tá legal? Então, os participantes, quem estiver aqui participando, quem estiver aqui assistindo, pode formular questões, eu também vou formular as minhas. Ok? Então, por favor, fique à vontade. Olha só, são 14h05. Tá? Então, você deve começar a apresentar o trabalho, fechando às 14h20. Quando for 14h18, eu te aviso. Tá certo. Pode ser assim? Tá certo. Vou compartilhar aqui. Tá, joia. Pronto, ganhou 1 minuto. Todo mundo está vendo minha tela? Tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Irenilza, mas podem me chamar de Wiri, que é mais fácil. Eu escrevi o trabalho conjuntamente com o Daniel Estevam, que não pôde estar aqui hoje. E o título do nosso trabalho é No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, reflexões sobre a arquitetura hostil no bairro da Cidade Alta, em Natal, Rio Grande do Norte. Então, a pesquisa ela nasce num contexto de pandemia, e que um assunto que veio muito em voga foi a questão da arquitetura hostil durante esse período, e justamente também com as questões não sei se todo mundo já escutou falar sobre, mas a questão do Padre Lancelotti, no qual ele teve essa tomada de decisão que a Prefeitura de São Paulo implementou essas pedras em um grande viaduto em São Paulo, e justamente as pessoas em situação de rua
não permanecerem no local, não dormirem embaixo do viaduto. Então, a arquitetura hostil, durante esse período de 2 anos, ela foi bastante marcada em espaços públicos que, justamente por causa da situação, das pessoas em situação de rua terem aumentado também a quantidade. Então, a minha pesquisa, ela nasce a partir dessas caminhadas rotineiras que eu e todos os estudantes de arquitetura sempre faz pela Cidade Alta, pelo Centro Histórico, mais especificamente no bairro da Cidade Alta, que é um bairro histórico e também muito comercial. Então, a partir dessas caminhadas que a gente sempre faz pelo Centro Histórico, a gente começou a notar a aparição de alguns elementos que possibilitavam caminhar e permanecer do usuário, como, por exemplo, pinos, gradis, pregos na calçada, etc., e que justamente levam a pessoa a efetuar desvios, a sua trajetória ou a impossibilidade até permanecer no próprio local. Então, a pesquisa nasce nesse contexto de pandemia, de aumento de elementos que são implementados justamente para afastar as pessoas em situação de rua. Então, a pesquisa tem como objetivo compreender as limitações causadas pelas estratégias intencionais de design defensivo e também expandir uma visão crítica sobre o papel da arquitetura na atmosfera das cidades. Como eu disse anteriormente, a pesquisa nasce no bairro da Cidade Alta, a partir dessas caminhadas, etc. E o bairro da Cidade Alta, ele é o centro histórico daqui de Natal, ele é tombado pelo IPHAN, e ele tem essa característica de manhã ser um bairro muito comercial, muito ativo, e de noite ser um bairro boêmio, com vários bares e etc. Então, a gente tem a presença residencial também, mas a presença residencial é mais nas adjacências do bairro. O centro em si, ele é muito mais comercial do que residencial. Então, a pesquisa teve como metodologia, a pesquisa se dividiu em dois grandes eixos. O primeiro eixo seria a parte do levantamento em loco, que a gente foi atrás desses elementos considerados hostis. Esse primeiro eixo a gente fez a partir das caminhadas e também de pedaladas de bicicleta. E a gente também utilizou o Strava, o aplicativo Strava de celular, para fazer esse acompanhamento das nossas caminhadas. Então, a gente ligava o Strava, começava a pedalar e começava a fotografar os espaços esses elementos que apareciam, esses pinos, gradis que apareciam na cidade e que a gente achava importante para a pesquisa. Então, a gente fez esses dois roteiros de forma livre, a gente ia entrando nas ruas principais que a gente ia achando interessante e ia achando esses elementos. Já na segunda parte do trabalho, ela fala um pouco mais sobre a relação do usuário com esses elementos. A gente faz questionários e entrevistas com as pessoas do próprio bairro e também questionários com os estudantes de arquitetura e urbanismo. Então, a pesquisa se divide nessas duas partes. O primeiro eixo, o do levantamento dos fotográfico, e a segunda parte da relação do usuário com os elementos hostis. Então, o tema em si, arquitetura hostil, a gente debate um pouco sobre o tema a arquitetura hostil será uma materialização da insegurança ou não. Na literatura, apesar da literatura ser muito jovem, ainda não tem muitos estudos sobre arquitetura hostil em si, a gente encontra diversos outros termos, como arquitetura do medo, arquitetura antimedigo e o design desagradável. Então, todas essas giram em torno da questão da segurança, essa implementação desses elementos como uma materialização da insegurança. A gente tem a fala da Rosanelli, de 2019, que ela fala de como a cidade se molda nesses fenômenos de proteção e fortificação e afirmação social de Estado que geram segregação, exclusão e conflitos. Então, esses elementos são colocados justamente para que as pessoas não permaneçam no local, não durmam no local, não tenham esse espaço. Essas duas imagens que vocês acabaram de ver são imagens também de Natal. Essa daqui é uma parada de ônibus na frente de um dos maiores supermercados aqui de Natal, que justamente vem sendo substituído por paradas que não possuem nem bancos para sentar. Então, a arquitetura hostil, ela não se mostra apenas com pedras e elementos, também se mostra também como mobiliário. Voltando para a pesquisa em si, a gente, durante esses dois trajetos que a gente fez, a gente encontrou 21 pontos
considerados de elementos hostis, seguindo a metodologia de Débora Faria, de 2020, no qual ela explica a diferenciação desses elementos, os pinos, os gradis, e a gente conseguiu fazer esse levantamento e fazer uma distribuição a partir desse mapa. A gente trouxe alguns dos elementos que a gente achou durante o trajeto, como, por exemplo, um dos mais fortes, que eu acho, que seria esse, que seria uma calçada que foi colocada pregos para as pessoas não sentarem, e também possui o aviso proibido sentar, cuidados com os pregos. Isso é uma das principais calçadas do bairro, que aqui é uma esmalteria, então a gente tem essa conexão tão próximo do comércio, também muito com essa proximidade desses elementos. Outros elementos que a gente também encontrou no percurso foram arcos de ferro, no qual esses dois exemplos que a gente traz são um exemplo de loja de departamento, que esses arcos de ferro são colocados justamente em espaços que normalmente as pessoas sentariam, que as pessoas permaneceriam, e são colocados esses arcos justamente para as pessoas não permanecerem no local. Um outro tópico muito importante da pesquisa foi a questão do mobiliário, que eu falei anteriormente sobre a parada de ônibus, mas nas praças de Natal, nos últimos 2, 3 anos, a gente tem notado uma mudança do mobiliário individual, com a mudança desse antigo mobiliário, que é o mobiliário mais em grupo, que mais pessoas podem sentar, para a substituição desse mobiliário individual, que somente é individual, que você não é para uma pessoa apenas. Então, o mobiliário individual, ele, além de não permitir o descanso, não permite deitar, ele vem sido fortemente substituído por esse individual. Então, a extinção desses mobiliários em grupo reflete também a questão das pessoas em situação de rua não estarem sendo permitidas nas praças e sendo deslocadas para outros lugares. Como eu disse, a pesquisa teve 2 partes. A primeira parte é do levantamento dos elementos considerados hostis e a segunda parte sobre a percepção do usuário. E nessa questão da percepção do usuário, a gente divide em 2 partes. A primeira parte é um questionário aplicado aos transeuntes, pessoas em situação de rua, moradores, pessoas que estavam no local, pessoas que conviviam com o local, e se eles identificavam ou não alguma ligação. E já o segundo momento é levantada a questão de como os estudantes do curso de arquitetura e urbanismo compreendem o fenômeno e como cria-se uma situação, um pensamento crítico sobre a problemática que está acontecendo. Durante esses 2 questionários, a gente mostrou as fotos dos elementos que a gente recolheu no local e mostrou para as pessoas identificarem ou não se tem alguma conexão. No primeiro questionário, para os transeuntes, para as pessoas em situação de rua, houve um grande desconhecimento na maioria dos entrevistados do recorte com relação se existe algum reconhecimento com a intenção por trás da instalação desses elementos, etc. Eu trouxe a fala do Luiz, de 33 anos, que é morador de rua, que ele, apesar de não perceber de primeira a intenção dos elementos hostis, identifica que antes utilizava os bancos para deitar e que agora não é mais possível devido à mudança do mobiliário individual. Então, a gente nota nessas pessoas que foram entrevistadas de forma espontânea que não tem esse reconhecimento dessa intenção por trás desses elementos e que acabam sendo não levados em consideração. Já em relação aos questionários aplicados aos estudantes, através do formulário Google Forms, ele já apresentou um panorama completamente diferente, sendo 100% dos entrevistados declararam já ter ouvido falar do termo arquitetura hostil, e os discentes conseguiram com facilidade identificar a conexão entre os elementos hostis e a intenção da remoção dos moradores de rua. Então, foram 2 questionários com focos diferentes, mas para identificar se as pessoas conseguiam realmente identificar essa questão por trás da implementação desses elementos ou não. A pesquisa em si tem como consideração final retirar um pouco também a questão do arquiteto como o principal problema da arquitetura hostil. Apesar de ser arquitetura hostil, o real problema são as políticas públicas, os quais se demonstram ineficientes para solucionar problemas como segurança e as pessoas em situação de rua. Em relação à pesquisa, ressalta-se que a proximidade dos elementos foram mais
conectadas com a parte mais comercial da área, enquanto as áreas mais periféricas, a frequência dos pontos foi menor. Esse mapeamento revela o quão as áreas comerciais são mais afetadas com a situação das modificações urbanas. Em questão à identificação dos elementos hostis, por parte da população foi identificado um desconhecimento com relação ao fenômeno, com a intenção, por trás da instalação dos elementos hostis, em relação às pessoas em situação de rua, os transeuntes. E já ao contrário, com as pessoas os discentes de arquitetura já conseguem reconhecer mais os elementos. E é isso. Obrigada. Ok, obrigado, Iri. Deixou um tempinho aí a mais para o debate, tá? Uma apresentação bem completa, tá? Parabéns pelo trabalho. E a gente passa agora para o segundo trabalho lá, trabalho do grupo da UNB, né? Eu vi aí que é Tayla ou Taíla? Oi, é Taíla. Oi, Taíla, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, a Taíla agora vai nos apresentar o trabalho, os espaços públicos inadequados nas áreas periféricas das cidades latino-americanas e brasileiras, o impacto na qualidade de vida das pessoas em São Sebastião, no Distrito Federal. Tá? O trabalho da Taíla, da professora Lisa Andrade e da Ana Silva, que é doutoranda lá na arquitetura da UNB. Só um minuto que eu vou compartilhar minha tela. Então, Taíla, olha só, são 14h19, eu te aviso quando for 14h32. Tá bem? ótimo. Então, Tá vai lá. ótimo. Bom, o meu tema é os espaços públicos inadequados nas áreas periféricas das cidades latino-americanas e brasileiras e o impacto na qualidade de vida das pessoas. As segunda e terceira autoras não puderam estar aqui hoje porque elas já estão em um outro evento. Bom, os principais objetivos do trabalho foi, primeiramente, trazer a compreensão dos parâmetros de urbanidade dos autores de referência, depois uma contextualização mais ampla, né, da América Latina como um todo, e depois uma contextualização específica, trazendo um estudo de caso da cidade de São Sebastião, no Distrito Federal, e, por fim, fazer a análise desses dados levantados. Bom, então a metodologia ela foi dividida em três partes principais. A primeira foi a análise dos autores de referência, que foram essas 4 obras, principalmente. Em segundo momento, os relatórios da ONU para trazer essa contextualização da América Latina e do Brasil. E, posteriormente, a análise das dimensões da sustentabilidade, trazendo um foco na dimensão social. Quando eu falo de análise da dimensão da sustentabilidade, eu estou me referindo a uma metodologia de ensino que é aplicada na FAO-UNB, criada pela professora Lisa, que é a minha orientadora desse trabalho, e a professora Renata, e essa análise aborda 4 pontos, né? Seria a análise social, análise cultural e emocional, ambiental e a econômica. E o trabalho em si tem foco na análise social do local, né? Então, como as autoras dizem, a sustentabilidade social, dentro da metodologia, é analisada através do desempenho urbano do ponto de vista da interação social com o espaço construído, né? Com o espaço em si. Bom, então, o trabalho traz essa contextualização latino-americana, né? Isso porque houve um auge das grandes metrópoles latino-americanas e as cidades passaram a ser cada vez mais urbanas. E essas, como consequência, né,
surgiram aí também as áreas periféricas. E isso, claro, ocasionou na desigualdade social. O Brasil é hoje o 7º país mais desigual do mundo, sendo que dentro do Brasil em si, Brasília é a capital mais desigual. Bom, e isso resultou, né, nas cidades e habitações em situações precárias, né, que vão, claro, resultar em fenômenos sociais que acabam sendo até caricatos, assim, da região latino-americana e brasileira. Bom, e aí, com relação ao espaço público e à violência, a ONU traz muitos índices de que a América do Sul e Central apresentam, né, esses maiores números de violência no mundo, sendo o Brasil o 2º da América do Sul no ranking, fica só atrás da Venezuela, no índice de homicídios, e se comparado com o ranking mundial, a América do Sul é 16 vezes maior que, né, que o número do mundo em si. E aí, claro que isso não é só a única característica latente da América Latina, mas assim como outros índices aí que a gente vai encontrar de pobreza, segregação, desigualdade social, moradias informais, a falta de planejamento urbano, principalmente, e, por consequência, a falta de serviços básicos como saúde, educação e emprego. E aqui eu quis trazer esse esquema do livro Urbanidades, que é uma das obras de referência, justamente porque é uma síntese de tudo isso que eu estou falando, né? Que a criminalidade nas cidades está diretamente relacionada à falta de políticas públicas e à falta de planejamento, né? E essa falta de planejamento é, na verdade, uma decisão consciente do Estado. Então, enfim, a criminalidade é, claro, só mais um desses resultados da falta de políticas públicas nas cidades. E aí, claro que as cidades periféricas e que estão em maior vulnerabilidade social acabam se destacando nesses índices, digamos assim, porque são as cidades que mais sofrem com a falta de investimento e estruturação. E aí, como o Holanda fala, é que se existem diferentes socialidades e diferentes espacialidades, logo existem diferentes urbanidades. Então, desse modo, se existem esses espaços públicos mal configurados, especialmente se tratando de áreas periféricas e de sociedades mais fragilizadas, essas áreas não se abstêm da urbanidade, mas possuem uma urbanidade de um baixo desempenho. Bom, então, dentro do trabalho foi trazido o estudo de caso da cidade de São Sebastião, que é uma região administrativa do Distrito Federal. Então, São Sebastião está aqui em rosa com relação ao plano piloto, que é, né, a cruz. Isso porque Brasília é uma cidade segregadora já na sua concepção, né? Porque o plano piloto é ali o centro onde habita a burguesia do Distrito Federal e as suas margens, né? As cidades periféricas, que são as regiões administrativas e que são cidades mais fragilizadas com todas essas questões de falta de investimento público. Então, só para trazer um dos dados que foram abordados no texto, a cidade de São Sebastião possui o menor índice de escolas públicas do Distrito Federal. Então, a cidade tem apenas 26 unidades, enquanto o plano piloto, que possui uma ocupação do território muito menor, possui 102 centros de ensino públicos, né? Bom, esse foi um recorte feito dentro da cidade de São Sebastião.
É uma área bem adensada, é um recorte de aproximadamente 100 hectares, e dentro de uma área tão grande, a gente pode observar que existem poucos espaços públicos, né? Alguns deles até improvisados pela própria população, porque provavelmente por existir a carência desses espaços públicos livres, né, na cidade. E aí, quando a gente olha cada um desses espaços de perto, a gente percebe que eles que é um pouco do que o Holanda disse, né, que não é que não existem esses espaços, mas que eles acabam sendo de baixo desempenho urbano, porque não tem muito a oferecer à população. Bom, e um dos resultados da pesquisa foi o processo participativo, foi feito ainda dentro do período pandêmico, foi no final do ano passado. A gente obteve um total de 94 respostas, foi uma pesquisa pública aberta à população. E aí a pesquisa mostrou que, mesmo que a cidade possua muitos aspectos negativos, aí desde a falta de infraestrutura básica, enfim, a insegurança, as pessoas mostram-se positivas com relação à intenção de se envolver numa participação ativa para uma melhoria do contexto da cidade. Então, um outro resultado que veio a partir da pesquisa, né, foi o projeto de requalificação urbana do bairro Bela Vista, que está dentro desse recorte de análise apresentado. Foi quase que uma continuação desse artigo, né? E ele foi todo estruturado com base nos dados levantados pela pesquisa. A área de intervenção foi uma área de 30 hectares, né, 300 mil metros quadrados, e todas as questões trabalhadas dentro do projeto foi tudo aquilo que a população trouxe como relevante e como importante para esse território da cidade de São Sebastião. Aqui estão algumas imagens do projeto, né? Então, as áreas residenciais, a habitação de interesse comercial, de interesse social, juntamente com o comércio, o parque de exposições, que é uma área relevante para a cidade, e os equipamentos públicos. Bom, e para concluir, eu gostaria de dizer que projetar espaços públicos igualitários é fundamental para a qualidade da urbanidade, né? E, consequentemente, da qualidade de vida das pessoas. E isso tem a ver com a participação de três pontos, assim, 3 pilares para que isso aconteça. Primeiramente, o Estado, né, que cabe ao Estado a proposição de recursos e de ações, né, para que os espaços públicos sejam melhorados. O engajamento da população, porque a população é importante para o sucesso da boa urbanidade, né? Principalmente também para trazer a cobrança dos órgãos competentes e também dos profissionais de planejamento urbano, que é a gente que está aqui, os estudantes e arquitetos urbanistas, né? Cabe justamente trazer a proposição desses espaços, levando em conta os aspectos presentes na cultura local, tanto no bem-estar da região, de acordo com a sua particularidade. Bom. Ok, Taíla, obrigado por ter também cumprido com o tempo. Tá? Você deixou ainda 2 minutinhos aí para aumentar o tempo de debate. Tá legal? E a gente passa aqui direto para o terceiro trabalho a ser apresentado, o trabalho intitulado Espaços de Uso Cotidiano, Vida Comunitária e Direito à Cidade, uma análise a partir do programa Germinar,
no município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Trabalho da Jéssica Kaminski Pessati e da professora Madianita Nunes da Silva, da UFPR. Ok? Bom, então Olha, eu vou compartilhar. São 14h32, tá, Jéssica? A gente vai até 14h47, quando for 14h45, eu te aviso. Tá bom. Eu vou compartilhar a tela aqui, então. Pois não. Já estão visualizando, né? Sim, perfeito. Bom, então, boa tarde a todos e todas, né? Eu sou Madianita, junto com a Jéssica, vamos apresentar, então, o trabalho que o Renato já apresentou o título, mas é um trabalho que foi derivado da pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa da monografia do trabalho final de graduação da Jéssica, né, que eu orientei, e que ela desenvolveu nos semestres, né, passados aqui, que tivemos esse ano, lá no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná. Pode passar, Jéssica, fazendo favor. Bom, esse trabalho apresentado no ENAMPARC, então, teve dois objetivos, né? O primeiro deles foi refletir, né, sobre a relação entre produção e apropriação de espaços cotidianos, realização da vida comunitária e a efetivação do direito à cidade. E o segundo objetivo foi contribuir com o reconhecimento de práticas e experiências de produção e apropriação coletiva e autônoma dos espaços urbanos, tomando como referência, então, a experiência do programa Germinar, que vai ser em seguida apresentado, desenvolvido no município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O trabalho está estruturado, né, na introdução, revisão de literatura, apresentação do programa e caracterização dos espaços autoproduzidos e autogeridos em Jaraguá do Sul e a análise desses espaços à luz do marco teórico. Pode passar. Na discussão teórica, né, o trabalho procurou articular três importantes conteúdos, né? O primeiro dele, né, é o conteúdo que discute, a partir dos autores, né, de referência, o conceito de direito à cidade, né? E direito à cidade no trabalho é entendido, né, a partir do Lefebvre, como uma forma superior de direitos, ou seja, o direito à obra, o direito à atividade participante e o direito à apropriação, né, dos espaços, ou seja, o direito à cidade, né, o caráter emancipatório, né, do direito de produzir e transformar coletivamente os espaços urbanos. Ao direito à cidade, nós articulamos também a discussão sobre participação popular, entendido também no trabalho, né, como um tipo de participação, né, que deveria pautar as formas de gestão capazes de promover, né, de maneira crescente a autonomia, né, individual e coletiva dos moradores, né, das cidades na produção dos espaços urbanos, ou seja, participação popular, né, como um elemento fundamental, né, para se atingir o direito à cidade na sua plenitude. E, por fim, né, a gente articulou também uma discussão sobre a autonomia, né, individual e coletiva, entendida, né, como um elemento subordinador, né, do processo de desenvolvimento socioespacial, e procuramos olhar, então, para a experiência, né, do programa Germinar e para a experiência de Jaraguá do Sul, no sentido de visualizar, né, ferramentas que pudessem promover de maneira crescente a autonomia, então, dos moradores da cidade na produção dos espaços urbanos. Sempre, né, com o objetivo de tomar o planejamento urbano como uma atividade capaz de colocar o poder de decisão a respeito da produção dos espaços urbanos nas mãos, né, dos moradores, né? Então, para pensar esse aumento da autonomia, a gente seguiu uma abordagem que é sugerida pela Silke Kapp, de pensar pelos espaços cotidianos, que são os espaços no entorno da moradia. Então, não são estruturais para o funcionamento da cidade. E daí a Silke Kapp, ela defende que esses espaços cotidianos sejam produzidos coletivamente pelos moradores na escala microlocal.
E a essa proposta da CAP, a gente também acrescenta a importância de considerar os processos que acontecem no âmbito da vida cotidiana, porque é onde acontece o engajamento e a organização dos moradores para transformar os espaços. Então, a gente acredita que esse é um caminho para efetivar o direito à cidade. E daí a gente traz a experiência do programa Germinar, porque ele tem tido uma atuação que se mostra bastante articulada assim, com as dinâmicas do cotidiano dos moradores. Esse programa ele é vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Abastecimento, que é abreviado pelo termo SENDRA, é assim que eu vou agora me referir a essa secretaria. E desde 2017, a SENDRA atua na implantação de hortas comunitárias em Jaraguá do Sul. Aí a gente trouxe esses 2 mapas aqui para ajudar a contextualizar o que é a realidade de Jaraguá do Sul, que é uma cidade de médio porte no norte de Santa Catarina. Ela é profundamente marcada pela estrutura morfológica da cidade, então ela está assentada num vale que é circundado por montanhas, então tem um relevo muito acentuado e é atravessada por vários cursos d'água, e isso marca os espaços cotidianos da cidade. Então, ela tem muitos espaços livres e espaços verdes, ainda às vezes nem parcelados. E o segundo mapa mostra também os espaços cotidianos de uso coletivo que a gente encontrou durante a pesquisa. Entre eles, as hortas do programa Germinar, que são esses representados pelos pontos em verde. E daí, para esse artigo, a gente selecionou 3 hortas que acabaram evoluindo ao longo do tempo para espaços que foram produzidos coletivamente pelos moradores. Então, antes de entrar em cada um desses casos, eu queria só explicar um pouco como que funciona esse programa Germinar. Então, para fazer a implantação de uma horta, os moradores precisam solicitar para a SENDRA, via ofício, o uso de um terreno público. E daí a SENDRA faz todo o serviço de implantação da horta, então limpa o terreno, separa os canteiros, também fornece cerca e instala um ponto de água, assim. E depois que a obra está pronta, a SENDRA continua dando suporte para os moradores e beneficiários, fornecendo materiais como areia, substrato e também as mudas de hortaliça. E os moradores, então, eles fazem uma comunicação por meio de um grupo no WhatsApp, e eles elegem um coordenador para fazer a comunicação com a SENDRA, sempre trazendo as demandas. E todas as hortas elas têm regras de funcionamento. Muitas dessas regras são compartilhadas, então acontecem em todas as hortas. Por exemplo, que cada beneficiário tem um canteiro, isso já é uma regra da SENDRA. Mas também tem muitas regras específicas de cada grupo de moradores, assim. Então, a SENDRA também não interfere muito na forma de organização dos moradores e nem nas melhorias que eles fazem na horta. Por isso, cada horta tem a sua especificidade, então também gera diferentes formas de apropriação e de produção desse espaço coletivo. Então, entrando no primeiro caso, que é uma horta no bairro Tifa Martins, essa horta ela tem um canteiro externo que é disponível para os moradores, que foi uma solução que os moradores acharam para resolver a ocorrência de roubos que estava acontecendo dentro da horta. E também eles resolveram construir uma lagoa nessa horta, e para isso eles tiveram a visita de fiscais, e a prefeitura acompanhou todo o processo, e inclusive realizou a obra por meio de uma empresa terceirizada. E também eles resolveram construir um espaço de convivência nesse lugar, nessa horta, por meio de um mutirão coletivo e com materiais doados ou encontrados num bosque próximo. Eu trouxe algumas fotografias que não estão no artigo para facilitar o entendimento desses espaços. E daí esse segundo caso é uma horta que fica nos fundos de um conjunto de residências. Desde essa implantação da horta, quando ela ficou pronta, os moradores começaram a fazer churrascos coletivos, que ficaram cada vez mais frequentes até que eles resolveram construir um espaço físico mesmo, permanente, que também aconteceu em regime de mutirão, e eles receberam vários materiais também doados de diferentes pessoas, assim. E mais recentemente eles também receberam a doação de um parquinho que eles reformaram e também instalaram nesse espaço. Algumas fotos também. E o terceiro caso, então, é uma praça comunitária,
que ela foi recuperada pelos vizinhos desde 2010, quando eles plantaram grama no espaço, e desde então eles mantêm um cuidado coletivo dessa praça. Então, por exemplo, em datas comemorativas, eles fazem festas coletivas nessa praça, onde eles se apropriam de um canto aqui do lado esquerdo para fazer almoços. Então, eles fazem um fogo de chão, eles enfeitam com bandeirinhas, trazem mesas. E nesse caso, então, a horta ela fica aqui no fundo dessa praça e foi mais uma das melhorias que os moradores agenciaram assim para esse espaço. É um contexto diferente das outras, em que as outras, a horta foi o pontapé inicial que deu origem ao engajamento coletivo. E o outro ponto interessante desse caso é que os moradores também solicitaram para instalar uma academia ao ar livre para a secretaria, que é outra secretaria, né? A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, responsável pelos espaços públicos. Mas essa solicitação não foi acatada porque ela não estava de acordo com a estratégia do plano diretor. Então, eles não tiveram autonomia perante essa outra secretaria para fazer essas alterações na praça. Também algumas fotos desse espaço da praça. Então, a partir desses 3 casos, dessa experiência que a gente teve pelo programa Germinar, dá para fazer algumas considerações que mostram como que esses casos dialogam assim com aquele objetivo de efetivar o direito à cidade a partir da autonomia. Então, primeiro, no caso 1, a gente percebe que como o Estado tem o potencial, se ele quiser, de fomentar práticas coletivas sem tirar o protagonismo e a autonomia dos moradores de decidir o que vai ser feito no espaço, porque naquele caso lá foi a prefeitura que viabilizou a execução da lagoa. No caso 2, a Sendra não teve tanta interferência, então aquela experiência que eles tiveram de construção coletiva do espaço para confraternizações que eles chamam de Amigos do Baiano, foi uma experiência menos burocrática, com mais rapidez, em que os moradores perceberam um aumento de qualidade de vida depois que aquele espaço foi construído, e isso reforçou os vínculos comunitários que eles já estavam construindo entre os vizinhos. E, por fim, o último caso que eu queria só destacar é que aquele engajamento coletivo que já existe, né, na praça para fazer a manutenção daquele espaço acabou facilitando o sucesso de implantação da horta. Tanto que a demanda da horta foi tão grande que eles tiveram que implantar uma nova na rua ao lado. Então, só para finalizar, alguns pontos positivos do programa Germinar, que a gente queria destacar. Primeiro, esse protagonismo dos grupos locais em decidir o que fazer naquele espaço, né, desde que mantenha o programa original de ter uma horta. E o que isso reflete em soluções muito contextualizadas para cada caso. Assim. Então, não são soluções genéricas repetidas em todos os lugares da mesma forma. E isso mostrou que a parceria entre os grupos locais e o Estado ela é viável, desde que o Estado ele atue dessa forma de fornecer suporte. Então, o programa Germinar ele atuou com suporte técnico e material, conforme a demanda dos moradores, e foi isso que a gente acredita que contribuiu para promover a autonomia dessas coletividades na autoprodução desses espaços e, consequentemente, para efetivar o direito à cidade. Claro que ainda ficam muitos desafios, né? A gente até explorou mais desses desafios na etapa subsequente da monografia. Então, por exemplo, essa dificuldade de articular com outras secretarias para que o Estado ofereça um suporte mais holístico, então, para que eles realmente consigam implantar a academia ao ar livre, outras demandas que eles observam, né, para o espaço. E também a necessidade de criar ferramentas para que esses moradores eles realmente consigam desenvolver e ter ferramentas disponíveis para transformar o espaço. E por isso que a gente também destaca a importância de registrar experiências como essa, né, que tem propósitos similares porque justamente esse registro é o que vai possibilitar o aperfeiçoamento dessas propostas. Então, a gente acredita que o caminho seria esse, assim, que o programa Germinar está no caminho certo e que o ideal seria promover cada vez mais a autonomia desses moradores.
Ok, Jéssica, obrigado, Madianita, tá? Fecharam no tempo, e parabéns também pela apresentação. E agora a gente parte para o nosso quarto trabalho, tá? O impacto político a partir da arquitetura formalista e a sua interpretação pelos habitantes da cidade contemporânea, trabalho do professor Rafael Mota Teixeira, do professor Álvaro Pilares e da professora Sônia Fragoso. Isso aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, Álvaro. Vou compartilhar aqui, então. Ok. Deixa eu tentar colocar aqui em PowerPoint. Aparece a tela cheia? Ainda não. Ainda não. Coloca modo apresentação no livrinho que tem embaixo. Isso. Do lado. Isso, pronto. Já foi? Perfeito. Então tá bom. Eu vou começar No então. livrinho. Livrinho. Língua travou. Pode começar? Ok. Vamos lá, então. Muito boa tarde a todos os que estão aqui nos assistindo. A gente está muito feliz, né, de poder participar deste Anamparc 2022, ainda de forma remota, né? Venho me apresentar, eu sou Álvaro Pilares, sou arquiteto e urbanista, doutor em arquitetura e urbanismo. E este trabalho tem como primeiro autor o professor Rafael Mota, que está aqui presente também na sessão, doutorando pelo PROARC. A professora Sônia Fragoso, doutora em arquitetura, professora da Uniswan, Universidade Augusto Mota, aqui no Rio de Janeiro, e eu, professor Álvaro Pilares, doutor também em arquitetura, representando o IBMR, curso de arquitetura e urbanismo. Nós três somos docentes universitários, e este trabalho é uma compilação das nossas pesquisas pessoais, que de alguma forma elas se convergem em vários assuntos que eu vou passar aqui a apresentar. O impacto político a partir da arquitetura formalista, né, a arquitetura pela forma, e de como ela é interpretada pelos habitantes na cidade de hoje, na cidade contemporânea. A problemática principal que a gente encontra, né, analisando a cidade hoje em dia, é de que a cidade contemporânea ela vem sendo tratada como um objeto, se a gente passar a olhá-la sobre o city marketing, né, onde administradores municipais, chamados, né, os prefeitos, decidem da melhor forma de como fazer para atrair melhores investidores dentro de parcerias público-privadas ou não, para que estes possam investir através do mercado, né, na cidade em questão, sempre usando grandes projetos arquitetônicos e urbanísticos, a maioria deles implantados nas áreas centrais, com o fim de deixar um grande impacto, um legado como marca de governo. Então, o que a gente poderia pensar? Que os grandes projetos encontrados nas áreas centrais são usados como instrumento de promoção política, né? Como marcas de governo deixadas nas cidades de hoje em dia. E por que área central? Na verdade, a área central de qualquer metrópole, não só brasileira, como em qualquer lugar do globo, ela já é um lugar por si de referência, né? Existem vários tipos de centro, como a gente sabe. Tem o centro geográfico, que não é o caso do Rio de Janeiro, né? Existe o centro de negócios, o centro histórico, o centro empresarial, né? E o caso do Rio de Janeiro ou das cidades em questão, a gente vai traz aqui, né, 3 casos, são cidades que são chamadas de áreas centrais. Primeiro, elas estão dentro da organização espacial do município, fazem parte do bairro centro, né? E elas têm como característica principal a funcionalidade de uma área central, que é a troca de comércio, a chegada dos portos, como no caso do Rio de Janeiro, onde tem o porto de navios. Antigamente era onde se compravam os escravos, né, na Praça 15, e também o centro comercial e empresarial da cidade em questão, né? Como diz aqui o professor Pereira, no centro acontecem fenômenos estruturantes das relações sociais de uma cidade, né? Trocas, manifestações, encontros,
de vários tipos. E dentro do nosso contexto, na América Latina, existem vários, né, como tipos de centro, como eu mostrei, por exemplo, a cidade do Panamá, que tem um centro histórico diferente do centro empresarial, Londres, que tem um district, business district, né, diferente da área central histórica, enfim. E a gente, avaliando, né, essas áreas centrais, a gente encontra que, através de grandes projetos arquitetônicos e urbanísticos encontrados nas áreas centrais, isso acaba mexendo com o cidadão da cidade, né? Vocês devem saber que o Rio de Janeiro foi sede de alguns mega-eventos, né? Não só a cidade, o município e também o Brasil, né? Sediou a Copa do Mundo, mas o Rio de Janeiro teve como cenário principal não só o centro da cidade, mas a cidade como um todo. E foi implantada na área central um VLT, né? Segundo o Whitehead, que é autor de um livro chamado A Função da Razão, existe um sentimento que, através de um projeto implantado em qualquer região, ele pode despertar sensações de admiração e de satisfação pessoal nos seus usuários, né? No caso, nessa imagem de 2015, a gente vê as pessoas tocando o bondinho, né, o VLT, como algo sendo novo, como algo sendo realmente atrativo, né? E são usuários que, dentro de uma pesquisa que a gente fez em 2018 para um outro congresso, a gente chamaria de usuários temporários, que são aqueles que não moram no centro, mas que foram para o centro para poder, enfim, participar da inauguração, ou de poder tirar uma foto, ou de poder fazer uma selfie com esse bondinho, né? Existem os usuários que são os comuns, né, que passam pelo centro todos os dias e que usam o bondinho do VLT todos os dias, que eles acabam se acostumando com esse equipamento. Enfim, existem várias sensações que as pessoas acabam sentindo quando se deparam com algo encontrado, né, dentro da sua própria cidade, né? Uma sensação de orgulho, muitas vezes. E a gente pode atribuir isso a uma questão de poder, né? Esse poderio exercido, muitas vezes, pelo próprio administrador da cidade, ele faz com que a sua própria cidade, ou a sua gestão, possa exercer algum poder nas decisões tomadas em que projeto vai ser implantado ou não na cidade. Casos como esse a gente viu na era Vargas, né, que teve vários episódios, né, quando o ex-presidente Vargas ele tenta impor um tipo de arquitetura totalmente nacionalista, né, tentando talvez nacionalizar o neoclássico que estava sendo construído na área central do Rio de Janeiro, né, através desses dois edifícios emblemáticos na Avenida Presidente Vargas, que é a Central do Brasil de um lado e do outro lado o Ministério de Força e Guerra, né? Que também a gente encontra isso na gestão de Hitler, por exemplo, né? Através da arquitetura que foi implantada por ordem dele durante a gestão dele, tentando nacionalizar uma arquitetura totalmente alemã, e assim encontramos arquitetura que vem do governo de Mussolini e de outros líderes que exerceram o poder, né? E a tomada de decisões nas arquiteturas que seriam implantadas nas suas cidades. Rapidamente eu vou falar de 3 casos que fazem parte desta pesquisa na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse mapa mostra a região metropolitana e 3 municípios aqui em questão. O Rio de Janeiro, como município capital do estado, o município de Niterói, que ele fica do outro lado da Baía de Guanabara, e o município de Duque de Caxias, é um município bastante grande, que faz parte da Baixada Fluminense. Esses 3 municípios eles foram escolhidos porque eles tiveram uma administração dentro dos seus municípios por bastante tempo, não só de política, do mesmo partido político, mas sim de ideologia, né? O caso do Rio de Janeiro, com César Maia e depois com Eduardo Paes, o clã Silveira, em Niterói, primeiro o pai, depois o filho, né, Jorge Roberto Silveira, e o ex-prefeito Zito, em Duque de Caxias, que permaneceu por um bom tempo e sendo reeleito várias vezes na sua gestão em Duque de Caxias. E os 3, na sua gestão, eles conseguiram implantar projetos nas áreas centrais. O primeiro case que a gente traz aqui é a nova Praça Mauá, e chamamos de nova Praça Mauá porque a Praça Mauá, no centro do Rio, ela tem uma outra característica após demolição da perimetral, né, que era um grande viaduto que conectava a orla portuária e conectava a área central da cidade até a Zona Sul, e hoje em dia não temos mais essa perimetral, ela foi derrubada para ser construído um grande bulevar, esse número 1 aí,
onde estão os armazéns de arquitetura inglesa no Porto do Rio. Então, abriu-se um espaço bastante generoso na Praça Mauá, que outrora era um espaço degradado, muito inseguro e insalubre, né, à noite. Então, só existiam alguns bares e quase que ninguém andava por essa praça. E o cais, né, o Pier Mauá, era um pier que estava ali colocado e que vários projetos foram cogitados de serem construídos por ali, inclusive uma filial do Guggenheim no Rio de Janeiro, né? A gente tem Guggenheim em Bilbao, Guggenheim em Nova York, por que não, né, dentro do pensamento da gestão municipal, ter um Guggenheim no Rio de Janeiro? Não foi construído, mas foi construído um outro museu, né, que tem a marca Calatrava, e na pesquisa a gente chama de grife de arquitetura, né? E temos um Calatrava implantado na Praça Mauá. E é uma nova praça, porque hoje em dia ela tem uma outra usabilidade, né? Ela é muito mais segura, ela é muito mais limpa, embora seja um pouco árida, né, que carece de vegetação. A gente vê aqui o entorno imediato do Museu do Amanhã, tem pouquíssimas árvores e palmeiras que ainda estão em fase de crescimento, que não causam quase nenhuma sombra, mas que que fazem parte dessa nova morfologia da praça. A praça foi colocada, as pessoas em torno praticamente usam muito pouco o museu como dentro da sua função social de museu, né? Então se converteu num lugar um pouco mais, como se diz hoje em dia, instagramável, né? Uma pesquisa foi feita com 150 respondentes em 2018, dirigida por nós, né? E eram estudantes de arquitetura, onde a gente percebeu que as pessoas iam na Praça Mauá para tirarem foto, para percorrerem o entorno, mas que não entravam no museu porque não tinham muita curiosidade de ver como é que era o museu por dentro, ou de usar a arquitetura propriamente dita, né? Então, é uma arquitetura de grife, que ela tem uma característica esbéltica ou de escultórica, né? Mas que é um museu, né? E que a maioria das pessoas, infelizmente, não usavam o equipamento como deviam. Mas que a praça, hoje em dia, ela se apresenta de uma forma mais democrática em questões de uso, não existem barreiras físicas, né? Então, essa é uma grande vantagem que a gente encontra na Praça Mauá. Quando a gente vai para Duque de Caxias, a gente encontra um caso bastante interessante. O prefeito Zito, e ele não poupou palavras nem esforços, né, para dizer que ele precisava devolver a autoestima ao morador caxiense. Ele entra em contato diretamente com Oscar Niemeyer, né, e ele propõe construir equipamentos com a marca Niemeyer em Caxias, né, e o próprio Oscar, em entrevista, diz para ele que ele faria desde que ele fosse cedido a ele um terreno no centro de Caxias. Então, o prefeito Zito pega, né, ou toma a Praça do Pacificador, que culturalmente era um encontro da terceira idade, de carteado e de capoeira e de outras atividades que já aconteciam no lugar, tira os feirantes, né, as pessoas que já estavam instaladas no lugar, para poder abrir um espaço para duas obras com a grife Niemeyer, né, que é o Teatro Raul Cortez, de um lado, e a Biblioteca Leonel de Moura Brizola. E para deixar muito mais clara a intenção de que foi uma arquitetura colocada por ele manda gravar um Z de Zito na vidraça fumê da Biblioteca Brizola, né? Como a gente vê ali na foto superior, um Z de Zito, mas ele é um Z estilizado com a própria mão do arquiteto Niemeyer. Então, ele deixa claramente, né, que o intuito dele era realmente trazer a cultura que o cidadão caxiense não tinha, né, e que seria um marco de progresso no desenvolvimento da cidade que amamos, porque ele estaria sendo candidato ao governo do Estado, governo que ele nunca assumiu, porque ele não ganhou as eleições, e depois ele também não se candidatou mais para ser prefeito da cidade. Jorge Roberto Silveira, um administrador municipal bastante simpático, né, conhecido pelo sorriso encantador, em Niterói, ele também vislumbra, né, construir uma cadeia de várias arquiteturas também, com a forma do Niemeyer, após o sucesso do MAC, Museu de Arte Contemporânea, que foi inaugurado em 96. E nessa mesma tarde, né, da inauguração, ele, junto com Oscar Niemeyer, conversando, decidem, né, por que não continuar com esse sucesso e inaugurarem mais obras do Niemeyer na orla
de Niterói. O próprio NEMAR sugere também que deveriam ser na orla niteroiense, e foi assim que começa o caminho Niemeyer, né? Primeiro, usando a esplanada na área portuária de Niterói, onde estariam projetados no papel 5 equipamentos, os quais somente 3 foram levantados, e até hoje, desde a década de 90 até hoje, estão sendo construídos muito lentamente, um ou outro a cada 2 ou 3 anos sendo inaugurados, né? O caminhão Niemeyer, ele faz parte de uma operação consorciada, né? E a venda através de CEPACs, para que ele possa funcionar. Esses 3 equipamentos são os que existem na área central de Niterói: o Teatro Municipal Oscar Niemeyer, o Memorial Roberto Silveira e a Fundação Oscar Niemeyer, cujo sentido, né, em entrevista e assumidamente, ele é estratégico, para aumentar essa promoção de um desenvolvimento monumental. Álvaro, faltam 2 minutos, mas você está com tempo suficiente, tá? Só para te dar um retorno. Perfeito, eu estou aqui com Pode o cronômetro também. Desenvolvimento monumental, né? Como se fosse um acervo arquitetônico das obras do Niemeyer sediadas no município de Niterói. Mas por que algumas formas agradam e outras desagradam, né? É uma questão que talvez nós, como arquitetos, a gente deva refletir, mas quem não é arquiteto simplesmente se deixa encantar ou não pela forma da arquitetura, né? Nomes como Frank Gehry, né? Enfim, Zaha Hadid, Niemeyer, Calatrava, que manipulam, né? E mexem na forma de uma forma bastante interessante, acabam criando uma volumetria que chama bastante atenção e que acaba despertando uma sensação de agradável ou de não, né? Ou de não agradável, deixando às vezes a função como secundário e a forma de uma maneira mais primária, né? Ainda deixando lá em contato com as pessoas. Enquanto mais a arquitetura estiver em contato e as pessoas puderem tocar nela, parece que ela é muito mais interessante. Aqui alguma arquitetura formalista dos arquitetos que eu acabei de mencionar, né? Enfim, a questão do Guggenheim que eu citei, né? Que é uma forma que chama bastante atenção e que acaba realmente despertando uma sensação de orgulho, de autoestima nas pessoas que podem ter essa proximidade com essa arquitetura, né? Principalmente na aproximação, de poderem estar perto do local, né? E se tiverem frente marítima, né? Ou se estiverem de frente para o mar ou de um rio, muito melhor ainda. Então, claramente encontramos marcas de governo deixadas por estas 3 figuras, né? Apenas Eduardo Paes se mantém na gestão como prefeito, os outros 2 não exercem mais. E esses 3 equipamentos foram considerados como encomenda, né, do Executivo Municipal, e não houve uma participação comunitária, nenhuma chamada popular dos escritórios locais, e sim encomendados diretamente para escritórios de grife. E a gente finaliza, né, dizendo que a arquitetura e política tem sim uma estreita relação, né? Não se faz arquitetura na cidade sem ter uma política, porque, afinal de contas, a gente precisa da assinatura do prefeito para a gente poder construir, né? E, como diria a Lefebvre, aqui fazendo um parêntese, a nossa colega que falou sobre direito à cidade, né? Através da arquitetura, a gente poderia mudar a sociedade, né? Dando esse direito de usabilidade a todos. Mas o que a gente muitas vezes não vê é o que acontece por trás das cortinas. Finalizo desta forma e agradeço a atenção a todos. Muito obrigado. Ok, Álvaro, muito obrigado. Uma excelente apresentação também. Eu gostaria agora de abrir aqui para o debate, tá? Assim, como coordenador da sessão, uma das minhas incumbências é formular questões, mas eu gostaria de primeiro escutar aqui dos presentes, né? Assim, se alguém tem alguma questão aqui aos nossos apresentadores. Alguma questão, gente? Eu vou, então, dar início às minhas, talvez, assim, até para deixar assim, todos à vontade, para depois colocarem outras questões aqui para os apresentadores. Tá certo? Com relação a, assim,
os trabalhos, né, em geral, apresentados, assim, uma coisa que vale a pena a gente considerar aqui, que dos 4 trabalhos, 3 são trabalhos apresentados ainda por graduandos, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa interessante aqui para a gente comentar, né, que são trabalhos resultados de pesquisa PIBIC, trabalho resultante de trabalho final de graduação, né, de monografia, como no caso da Jéssica, que ela está apresentando aqui com a professora Madianita, o trabalho da Taíla também, junto lá com o grupo periférico, e o trabalho, assim, um caráter analítico e crítico também dos professores aqui do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente teve uma compreensão, como eu disse, assim, bem interessante em termos das diferentes regiões do Brasil, trabalhos com objetos bem distintos, né? E eu pensei aqui em algumas questões para colocar aqui para cada um dos apresentadores, tá? Iniciando com o trabalho lá da UIRI, lá da UFRN, né? Achei interessante, inclusive, esse uso desse termo aí do design desagradável, né? Que me chamou a atenção, UIRI, como que se vocês pensaram em relação a esse trabalho, em alguma estratégia de devolução, alguma estratégia de devolução dos resultados obtidos com esse trabalho para os gestores, tá? Assim, no sentido de apresentar os procedimentos adotados, se vocês pensaram em foi realizado algum debate público com relação aos resultados obtidos, tá? Assim, como é que qual seria o impacto desse trabalho tão interessante com relação à cidade, né? Em seguida, com relação ao trabalho da Taíla, da Lisa e da Ana, né? Que uma coisa que me chama a atenção, ontem até eu vi um outro trabalho do mesmo grupo, do periférico, eu retomo essa questão, quando vocês colocam essas 4 dimensões da sustentabilidade, que eu fico interessado em saber também a dimensão político-institucional da sustentabilidade, certo? Assim, de como que a gente pode pensar também a sustentabilidade a partir do Estado, que é quem vai estar concebendo a política pública, que vai interferir justamente na qualidade dos espaços públicos periféricos, tá? Se a partir desse trabalho vocês chegaram a estabelecer algum diálogo com os gestores, assim, eu vi que vocês desenvolveram inclusive um projeto, mas se a partir dessa análise vocês também chegaram a algum diálogo, algum impacto junto aos gestores e mesmo junto à população, tá? No caso do trabalho apresentado pela Jéssica e pela Madianita, também muito interessante a respeito desse programa de hortas comunitárias, né? Eu fiquei interessado, gostaria assim, que vocês desenvolvessem um pouco mais assim, com relação aos grupos de moradores, né, que compõem cada um dos projetos. Qual seria a representatividade deles em relação às possíveis associações de moradores, ou se, a partir desses grupos, houve um impacto no sentido de constituição de associações de moradores, se esse tipo de política pública ela chegou a causar algum impacto regional, no sentido de que os municípios na região, porque me parece assim, um trabalho muito interessante, considerando, inclusive, possibilidade de estratégia, como estratégia de segurança alimentar, certo? Assim, considerando o uso da produção, assim, eu sei que é uma produção pequena, né, que possa estar atingindo apenas as famílias, mas assim, se vocês chegaram a investigar
ao longo do tempo, a evolução desse programa. Eu sugeri, e também gostaria de saber assim, se houve algum diálogo a partir desse projeto com as escolas do município, assim, até como você, a Jéssica colocou, inclusive assim, nos desafios, né, do trabalho, assim, de pensar numa abordagem intersetorial, no impacto junto a outras políticas públicas, que eu sugeriria, Jéssica e Marianita, um trabalho bem interessante, é um projeto de paisagismo que foi realizado pelos arquitetos Raul Pereira e Caio Bolsinhas, aqui no município de Diadema, na Grande São Paulo, que é um projeto chamado Uma Fruta no Quintal, que havia assim era um projeto de paisagismo pensando em árvores frutíferas. É um outro tipo de mobilização em relação às comunidades, que parte da escola, mas que eu acho que seria assim, eu entendo como uma possibilidade de diálogo bem interessante aí com o trabalho de vocês. Tá? E o trabalho apresentado pelo Álvaro, né? Também achei muito interessante essa leitura, né? A partir dos grandes projetos arquitetônicos, o significado que eles trazem, né? Para os grandes projetos urbanos, a partir da incorporação dessas edificações icônicas, né? Como você falou, dessa arquitetura de grife, que me chamou a atenção, Álvaro. Se vocês investigaram, gostaria assim, que você nos esclarecesse, assim, se vocês investigaram como que esses projetos dialogam com a legislação urbana, tá? Porque muitas vezes assim, uma coisa que a gente vê que é cada vez mais presente, essa ideia do predomínio do projeto sobre o processo de planejamento. Tá? Então, até que ponto são projetos que rompem com o olhar com relação à totalidade do município, ou mesmo numa escala local, se são projetos que estabelecem vínculos com o que existe ao redor. Tá certo? E mesmo com relação à legislação, se respeitam ou se desconsideram completamente os índices urbanísticos planejados para esses setores. Eu vi aqui que tem uma outra questão aqui que foi formulada pela Andréia Queiroz, tá? Que está aqui no chat, para a Jéssica e para a Marianita, se vocês identificam a possibilidade das hortas, olha aí, serem iniciativas de escolas municipais. A Andréia está aqui dialogando também com um pouco que a gente falou. Tá bom? Eu acho que dá para deixar primeiro para o Willy responder, né? Isso, a gente faz uma rodada seguindo a sequência da apresentação. Tá bem? Então, pode ser. A pesquisa, ela iniciou com um grande apoio popular, eu acho, porque a pesquisa nasceu com a ideia de fazer Natal inteira. Então, aí eu fui no Twitter, falei, gente, de Natal, vocês já viram algum elemento hostil espalhado pela cidade? E nesse Twitter que eu fiz, teve mais de 5 mil pessoas viram esse Twitter. Então, foi assim, muita gente de Natal conseguiu saber sobre o tema e também contribuir. Muitas fotos que eu tenho no corpo da pesquisa são fotos de pessoas que mandaram pelo Twitter, pessoas que iam nos lugares e lembravam de mim, me mandavam pelo privado também. Então, isso foi muito legal, esse diálogo, essa capacidade das pessoas identificarem a partir dessa minha pesquisa. Quando você perguntou sobre o que fazer, né, o depois, eu tentei entrar em contato com o pessoal do MLB, que é o pessoal, é um movimento de pessoas em situação de rua, aqui em Natal, para falar um pouco mais para tentar esclarecer um pouco mais, para falar com eles, mas eu ainda realmente não consegui ter essa conexão com esse pessoal.
mas é um dos projetos assim que a gente tem de trazer essa pesquisa mais para essa área, que é o pessoal mais prejudicado com essa situação e etc. Uhum. Pois é, Willy, você tinha falado do padre Júlio Lancelotti, eu pensando assim que, pois é, que seria a origem, mas você vê assim que ele pode ser a origem, mas assim esse seu Twitter, né, assim que despertou Ele provavelmente. trouxe a questão da discussão. Eu acho que o padre foi muito importante para trazer essa discussão em um âmbito nacional, assim. Ele que surgiu assim primeiro para falar, para ter essa discussão. Ponto de partida, né? Foi muito importante, eu acho. E nenhuma perspectiva, por enquanto, assim, de diálogo com prefeitura, com municipalidade? Não, é isso que eu falei. Eu pensei, eu estou tentando me reunir com o MLB, que é o Movimento de Pessoas em Situação de Rua, mas é uma coisa assim que eu acho que a prefeitura, por exemplo, a situação do mobiliário urbano, que é a própria prefeitura que está trocando. Então, sabe, eles são também agente desses elementos. Então, aí eu acho que eu nunca pensei em ir atrás. Mas é uma boa sugestão também. Ou mesmo, assim, alguma proposta de design crítico, né, também. Sim, sim. Que você possa, assim, um design agradável, né, contestatório. Sim. Legal. Então, podemos passar para a Taíla? Isso. A pergunta foi sobre a dimensão política, né? Isso. Eu até fui verificar aqui se não tinha algum ponto específico sobre a política dentro das dimensões, já que meu trabalho foi mais voltado para o social, né? Realmente não tem dentro da metodologia um tópico mais específico para a política, mas, em compensação, esse diálogo com as autoridades de Estado, né, acabou acontecendo porque um dos processos da metodologia é de ter essa conversa aberta com a comunidade, né? E dentro de uma dessas reuniões que a gente teve numa horta comunitária aqui da cidade, a gente teve a oportunidade de apresentar o projeto para o administrador de São Sebastião. Inclusive, ele nos convidou a fazer parte da comissão aí de projeto do Parque de Exposições da cidade, que é uma das áreas abordadas na área de intervenção, né? Então, isso aconteceu de forma indireta, mas realmente não há dentro da análise uma dimensão mais política, assim, digamos. Mas eu vou deixar como sugestão para a professora Elisa, já que ela não pôde estar aqui, inclusive ela me pediu para pedir desculpas, porque ela já tinha uma reunião nesse mesmo horário, e aí acabou que eu compareci sozinha. Tá, ok. E como que vocês chegaram ao bairro, Taíla? Assim, dentro lá de São Sebastião, essa escolha pelo bairro Bela Vista, assim, houve algum... Como é que foi esse caminho, né? Então, a intervenção em si foi... Eu moro em São Sebastião, então quando o desenvolvimento do projeto, né, se iniciou, a gente ainda estava num processo de pandemia, então a gente optou que a cidade de intervenção fosse justamente uma mais próxima, né, de mim, né, da gente e tal, por essa questão da proximidade, para facilitar nesse período da pandemia. E acabou que coube muito bem dentro da temática que a gente estava pensando, e tá aí o projeto. Tá certo. Então, você está seguindo a linha lá dos projetos no periférico, né? De ter essa atuação mais próxima da realidade de cada um, legal. Né? Isso. Então, podemos passando para a Jéssica e a Madianita. Pode ser. Respondendo primeiro aquilo que você, Luiz, tinha comentado sobre a formação desses grupos de moradores, se eles tinham alguma relação com as associações, né, de moradores.
pelo que a gente percebeu aqui da pesquisa, esses grupos que se formam para fazer as hortas, eles são bem mais locais do que seria uma associação de moradores que seria mais de bairro, sabe? Então, é bem na escala da vizinhança. Mas eu visitei alguns casos que não foi um dos casos, né? Que não foi o que eu apresentei, mas que começou pela presidente da Associação de Moradores do Bairro, que estava procurando uma pessoa que tivesse tempo para começar, sabe, a horta, porque daí precisa geralmente é uma pessoa que vai acabar levando e coordenando todo o grupo, assim. Então, das hortas, eu percebo que a maioria dos grupos é marcada por aposentados, que tem bastante tempo livre. E até emendando com outra questão que você falou de segurança alimentar, em muitos casos aqui aconteceu que a segurança alimentar não foi o principal motivo que levou ao engajamento dos moradores. Foi o objetivo inicial no começo por parte da secretaria, né, municipal, mas ali nesses casos, pelo menos onde eu trouxe, que eles evoluíram para outros espaços que eles foram construindo de convivência entre os vizinhos, não foi a questão principal, era mais por uma questão assim de terapia, que eles citavam muito assim nas entrevistas, e tanto que muito desses casos eles até fazem doação das hortaliças, sabe? Porque eles acabam não utilizando tudo que é produzido, porque são terrenos grandes mesmo, né? Então, às vezes, acaba tendo muita excedente que eles disponibilizam, assim, e em vários lugares, várias hortas que eu visitei, eles fazem a doação para a vizinhança nas famílias mais carentes desse excedente. E daí, até emendando com essa pergunta que veio do chat, relacionando ali como que essas hortas podiam estar sendo uma iniciativa das escolas municipais, eu não fiquei sabendo de nada oficial, assim, de que de que eles fossem fazer uma relação, mas a gente percebe que eles têm interesse, assim, eu percebi interesse por parte dos próprios moradores, assim, de querer fazer trabalho nas escolas próximas, até de educação ambiental, sabe? Que é o que a gente se interessou muito na pesquisa, por como que os moradores se envolveram nas temáticas de cada espaço, assim, né? E até... deixa eu só anotar se faltou alguma coisa para falar. Até quando a gente foi fazendo a pesquisa assim para definir o que seria o recorte do que eu ia trabalhar mesmo no trabalho final, a gente passou por todos esses temas, mas a gente acabou daí optando por fazer uma cartilha, em vez assim a gente passou assim por pensar ferramentas que a gente poderia criar para facilitar esse desenvolvimento, e no fim a gente decidiu fazer uma cartilha para divulgar assim para que aconteça mais práticas dessas na cidade, e também para mostrar como que essas práticas elas se relacionam assim com esse objetivo do direito à cidade, das relações comunitárias, e que seriam contra assim essas relações do individualismo, da propriedade, assim, então mais voltada para o bem comum, sabe? Acho que é importante contextualizar um pouco a característica, né, da pesquisa que a Jéssica desenvolveu, porque a Jéssica né, estudou em Curitiba, né, na Universidade Federal, mas a origem dela é a cidade de Jaraguá do Sul, né, onde ela desenvolveu essa pesquisa. Então, quando ela definiu pelo tema do trabalho final de graduação, ela definiu primeiro numa proximidade de interesse, né, de retornar para a cidade, né, de origem dela, né, levando essa discussão da produção de espaços coletivos até num retorno mesmo a uma memória afetiva, digamos assim, dela, no sentido de identificar ou de procurar identificar se na cidade ainda existiam espaços de vida comunitária, como os espaços que ela, né, lembrava que existiam, né, do uso coletivo das ruas para festas e tal, quando ela era criança, né? E aí essa pesquisa ela foi uma pesquisa ainda, né, exploratória, e a gente na verdade se surpreendeu pela quantidade de tipos de espaço de uso coletivo produzidos, né, de maneira autogestionária por muitos moradores da cidade, né? Foi um número bastante grande desses espaços.
É óbvio, é uma pesquisa que ela tem um potencial para continuar, né, no desenvolvimento, porque ela foi restrita, assim, ao tempo, né, da Jéssica para o desenvolvimento da monografia, mas que trouxe já uma série de questões que eu acho que podem ser aprofundadas, né, no andamento, digamos assim, no desenvolvimento, né, porque tem digamos assim, essa riqueza, né, no sentido da identificação na cidade, né, da potência na produção desses espaços, né, que de uma certa forma a gente olha assim um pouco que a potência que os espaços de uso cotidiano, principalmente os espaços no entorno das moradias, têm no sentido de pensar políticas urbanas, né, uma política urbana como uma política intersetorial, né, que vê essa totalidade, né, que incorpora a questão da segurança alimentar, que incorpora a habitação digna e adequada, né, que incorpora os espaços de cultura, lazer, enfim. Então, eu acho que isso é importante também, né, colocar para, assim, delimitar um pouco a característica do que foi, né, o próprio trabalho da Jéssica. E eu acho que é interessante também no sentido de que esse trabalho ela escreveu a partir da monografia, né? A etapa seguinte que ela desenvolveu foi a proposta do trabalho final de graduação, e que aí ela foi buscar pensar ou refletir sobre como poderia se pensar a estruturação, seja de uma política pública, né, a partir dessas iniciativas autogestionárias, mas também de pensar em instrumentos mesmo para potencializar a autonomia mesmo, né, da população. Então, eu acho que, enfim, é um trabalho, né, em desenvolvimento. Só uma coisa, a SENDRA é Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, é isso? Existem ações, Jéssica, a partir dessa secretaria com caráter semelhante no campo, assim, na zona rural? Olha, eu não saberia dizer assim quais outras ações fora do programa Germinar que eles fazem, Tá. assim, mas É mais assim, esse que teria esse caráter assim, de agricultura urbana, de e trazer... esse é mais para a parte urbana, essa parte. Certo. E uma coisa que eu tinha comentado também, assim, se houve algum impacto regional, se você chegou a perguntar, assim, em termos de replicabilidade dessa política, né, na Isso. região. Tem várias cidades ao redor de Jaraguá do Sul que também tem programas de hortas, assim, né? Eu não sei dizer se foi baseado em Jaraguá do Sul, como é que foi. Eu sei que pelos funcionários que eu conversei da Sendra, eles dizem que eles recebem pessoas de outras cidades para explicar o programa, como que ele funciona, né? Mas, assim, eu acredito que eu como a Janita, estamos sendo as primeiras que está trazendo esse olhar a partir do campo do urbanismo, né, e da autonomia, e analisando esses espaços coletivos que estão sendo construídos, porque a partir da Sendra, ela tenta mais ignorar, assim, para não se preocupar com isso, sabe? Ela tenta não se responsabilizar por esses espaços. Por exemplo, o primeiro caso que eu mostrei, ela só se certificou que os moradores construíssem um espaço em madeira porque não é permitido construir em alvenaria, em espaço público. Então, eles tentam, assim, eles não impedem a intervenção, mas eles também não estão assumindo essas intervenções, entende? Então, acho que a gente é o primeiro que traz esse olhar de ver como uma potência, né? Mas, assim, a Sendra, ela divulga esse projeto mais pelo lado da segurança alimentar mesmo, como projeto focando no programa das hortas, né? Então, até eu acho que essa relação com as escolas públicas, eu acredito que pode estar sendo articulada, eu não sei dizer, né? Porque eu não tenho acompanhado oficialmente como está sendo o debate lá dentro da Sendra, mas eu acredito que vai ser a partir daí do programa da horta, unicamente. Eu acho que vocês têm aí uma excelente temática, né, para explorar, para desenvolver, para buscar outros diálogos. Tem uma professora da UFMG, a professora Heloísa Costa,
ela é da Geografia, do Instituto de Geociências, lá da UFMG, do Observatório das Metrópoles também. Ela tem uma pesquisa sobre agricultura urbana, talvez vocês já conheçam, mas que a professora Luciana Lago, lá no Rio de Janeiro também, que tem um trabalho também sobre as práticas autogestionárias, não apenas nas hortas, né, mas também vendo que eu acho que é um trabalho assim, fantástico isso que vocês estão... Isso é uma questão super interessante aí para Obrigada pela indicação dos desenvolver. nomes. Então, podemos passar para o Álvaro? Podemos. Você tinha falado, né, se a gente investigou de como esses projetos dialogam com a legislação urbana atual, né, em relação às questões de planejamento. O município do Rio de Janeiro, né, que é a capital do estado, ele tem um plano diretor e ele tem um plano estratégico de desenvolvimento, né? Então, dentro do plano estratégico do Rio de Janeiro, isso já estaria contemplado de alguma forma. Em algum momento, o Pier Mauá teria que ser ocupado, ou pelo Museu do Amanhã, ou por qualquer outro empreendimento, né? E o que não diz esse plano estratégico é que deveria ser contratado um arquiteto estrangeiro, né? Isso ficaria dependendo de quem estivesse, né, na cadeira naquele momento para decidir quem que poderia construir. Mas isso já estava sendo esperado, né? Na verdade, a revitalização do Porto, no Rio de Janeiro, isso está no papel há muitos anos, né? E no último governo do PT, Lula era presidente, né? E no governo do Estado estava Sérgio Cabral, e no município Eduardo Paes, juntos assinam, né, por fim ou finalmente, a implantação do Porto Maravilha, através de uma operação urbana consorciada, né, que ela desculpa aí que meu cachorro está latindo, que ela está prevista, né, no Estatuto da Cidade. Então, qualquer cidade pode construir através de operações urbanas consorciadas. Então, não houve nenhum choque dentro da legislação no caso do Rio de Janeiro. No caso de Niterói, também não houve. Embora Niterói esteja finalizando os estudos sobre um plano estratégico para a cidade, como esses equipamentos foram construídos na orla, na área central, isso também estava previsto de alguma forma, né? Desde a era Vargas, o presidente Vargas já tinha pedido para aterrarem essa praia de Niterói. Então, ela ficou com essa esplanada aterrada desde a década de 50 ou de 60, sem nada ter construído. Então, em algum momento, algum empreendimento seria levantado ali. Caxias é diferente. As cidades da Baixada Fluminense, quase elas não têm um plano diretor fidedigno, né? Talvez eu esteja sendo leviano ao afirmar isso, mas eu trabalhei por muitos anos em Caxias, no curso de arquitetura, e conheci alguns municípios onde, infelizmente, o plano diretor basicamente um copia e cola, né? Para que a cidade possa ser considerada cidade, né? A legislação pede que cidades acima de 20 mil habitantes tenham um plano diretor. E Duque de Caxias tem um plano diretor que sempre está em constante revisão, né? Mas é um município que, de fato, não considerava uma taxa de ocupação nesse sentido na área central, né? A Praça do Pacificador ela tinha outros usos, né? Menores e com algumas barracas que eram de forma que eram de vizinhança, não sei nem se foi feito o estudo de impacto de vizinhança, acredito que não, e trouxe realmente uma alteração na morfologia da cidade. Só para terem ideia, né, durante a gestão do ex-prefeito Zito, já se cogitou de receber a sede da fábrica da Coca-Cola em Duque de Caxias, né, e foi dada a liberdade ao empreendedor escolher aonde ele gostaria de estar, desde que Coca-Cola estivesse em Caxias, né, porque isso seria um grande ganho para o município, né, isso iria trazer mais recursos para o município, para os cofres do município, né? Mas assim, a implantação
da então Coca-Cola, né, que hoje em dia não existiu, porque isso não aconteceu, estaria prevista para estar numa rodovia chamada Washington Luiz, que conecta a região serrana com a capital, mas que ela iria trazer um caos dos carros ali do entorno bastante grande, né? E os moradores, eles de alguma forma se levantaram e eles acabaram impedindo com que a Coca-Cola chegasse, né? Mas, assim, uma coisa é a força que talvez o cidadão ou o município possa ter, às vezes falta de organização para poder discutir os seus direitos, e, por outro lado, os interesses políticos que estão por trás e que muitas vezes passam por cima do que é melhor para o município, né? Desde que a própria cidade tenha equipamentos grandiosos. Imagina, que município não gostaria de ter a fábrica da Coca-Cola, né? Então, em Caxias foi diferente do que no Rio e em Niterói. Ali, sim, houve uma alteração na morfologia e não foi respeitado nada do que a legislação para aquela área do centro estaria prevendo. Não sei se eu consegui responder. Tem pergunta aqui, eu acho. Eu acho que tem incorporado esse tipo de atividade das escolas num projeto que se replica em toda a cidade. Sim, acho que isso foi para a gente, né? Esse tema do Raul Pereira, força pelo sentido da paisagem, a paisagem consentida. É verdade. Dentro do nosso fazer cotidiano, né, como professores, né, formando futuros arquitetos e arquitetas, a gente precisa realmente destampar as cortinas, né, do espetáculo, da cidade como espetáculo, que às vezes para as pessoas que não estão dentro da academia ou da arquitetura, vamos dizer, os pais de vocês, meus pais, que têm outros ofícios e profissões, eles apenas vejam dentro de uma questão de um olhar mais leigo, é muito bonito, é muito feio, né? E o que está por trás daquilo, né? Por isso que a gente tem tantos eufemismos, né, para chamar, de repente, cidade espetáculo, cidade mercadoria, cidade pátria, como diria Carlos Weiner, cidade, tanto tipo de cidade vedete, também existe esse termo. A cidade realmente acaba se colocando numa negociação através do city marketing, né? Sendo uma moeda de troca, né? E isso vem da mesa do prefeito, né? Coloca a cidade ali como jogo de cartas, como diria Flávio Vilaça, e diz assim: esta é a minha cidade, quem quer? Aí é o melhor postor, né? Então, a cidade, que é o aparato, né, que é o nosso lar, enfim, aonde a gente deveria viver e criar os nossos filhos, acaba sendo vendida ao melhor postor, e isso, para quem lida com cidade, como nós, como vocês, urbanistas e arquitetos, é bastante complicado de entender e de aceitar. Está sem microfone, professor. Estava aqui colocando aqui entre os participantes, também entre os apresentadores, né? Assim, alguma questão a mais, algum... Não sei se Sônia gostaria de acrescentar alguma coisa, Rafael ou os outros, né, em relação... Acho que... Os outros que apresentam, que integram, né? Sim. Acho que não. Bem, gente, então, assim, acho que diante dos trabalhos, né, aqui apresentados, diante dessa, assim, esse cenário mais positivo, né, que a gente aqui no Brasil passa a ter para os próximos anos, acho que os trabalhos aqui apresentados, assim, eles ganham uma importância ainda maior, né, no sentido da gente pensar num país que as suas políticas públicas vão poder passar por um período de reconstrução, né, e de transformação dessa realidade. Então, quando a gente pensa num país assim que teve a educação nos seus vários níveis amplamente, eu não diria nem sucateada, mas totalmente desprezada, né? Então, assim, os trabalhos aqui apresentados, seja
nesse âmbito de atingir a educação, né? Também, assim, quando a gente pensa para além da educação, no tema que nós trabalhamos também, relacionado à arquitetura, ao urbanismo, ao planejamento urbano, né? A gente está nós estamos num país numa perspectiva também de reformulação, de retomada da sua política urbana, né? Assim, com todos os aprendizados que nós tivemos no início do século, né? na primeira década, né? Quando as nossas políticas de desenvolvimento urbano foram formuladas de uma maneira participativa. Eu creio que os trabalhos que vieram aqui a ser apresentados, né, assim, partindo dessa leitura sobre uma arquitetura hostil no centro da cidade, né, assim, chegamos a esse ponto, né, então, as possibilidades que nós, arquitetos, temos de reformular esse tipo de design, né, de pensar num redesenho desses espaços públicos, saindo das áreas centrais e indo também às periferias, né, as periferias desassistidas, onde a gente até já reconhece que, na ausência de propostas de melhor utilização ou de concepção desses espaços, né, que, como foi apresentado pelo trabalho da UNB, né, que ali revela também uma ausência do Estado, né, assim, o espaço periférico ele vai se tornando um espaço violento, inseguro, empobrecido, mas, antes de tudo, pela ausência do Estado, né? Muito diferente, assim, e a lição, né, que essas experiências locais, eu acho que nós vamos passar também agora por um momento de voltarmos a olhar para as experiências locais, como esse caso tão interessante aí que a Jéssica e a Madianita nos apresentaram, né, assim, como um tipo de política pública, ao meu ver, de baixo custo, né, e de alto impacto, quando a gente pensa assim, dessas hortas comunitárias, a potencialidade que ela tem de fomentar as práticas de mutirão, não apenas associado às hortas, mas o quanto esse saber comunitário vai poder ser tão bem explorado e tão bem multiplicado no sentido de uma produção habitacional, de uma produção de espaços públicos, inclusive, né? Que o Estado possa estar na sua função de fomentar, de gerir esses espaços, né? E um Estado que também possa reconhecer a importância de, muitas vezes, atuar melhor frente a esses grandes projetos, né, arquitetônicos, esses projetos com esse olhar mais formalista, né, como o Álvaro apresentou aqui, assim, são projetos que trazem todo esse simbolismo, mas que esses projetos também demonstram, né, que o olhar possa se expandir para além das áreas centrais, para além desse olhar voltado para o embelezamento de determinados setores, né? Assim, quando você fala do Caminho Niemeyer, lá em Niterói, desconsiderando tantas áreas tão precárias, né, empobrecidas, né, como se tem em Niterói, assim, os trabalhos lá em Niterói da professora Regina Bienenstein, lá da UF, né? Trabalho da professora Fernanda Sanches também, né? Assim, são pessoas que estão lá trabalhando, mostrando essa outra realidade, e que eu acho que é muito interessante o trabalho apresentado pelos colegas do Rio, que é que, antes de mais nada, assim, um olhar crítico a respeito desses projetos, né? Com essa arquitetura de grife, que eles também, enquanto faróis, eles possam iluminar o que acontece nas periferias, né? Duque de Caxias estaria, vamos dizer, seria um município periférico na região metropolitana, mas que ele também tem as suas periferias que são extremamente precárias, né? Então, ao meu ver, assim, esse panorama geral, esses trabalhos que foram apresentados aqui, acho que eles conseguiram, assim, trazer essa excelente contribuição e a felicidade também de ter 3 trabalhos. Eu acho que isso para a Amparc, né, para a Inamparc, é muito interessante a gente ver também trabalhos que partem de TFG, de iniciação científica,
né, de projetos de extensão, né, que também estão colocando para a gente, da Enampar, também um desafio de estar também sempre se aproximando desses novos temas, né, que vão sendo trazidos, e a gente vê que nas nossas graduações a gente está também conseguindo cumprir esse papel, essa missão, né, de estar formando futuros pesquisadores, futuros arquitetos para estarem atuando por cidades mais justas, por cidades sustentáveis. Tá bom? Então, acho que queria agradecer aí a todos vocês pelas apresentações, né? Conseguiram fazer essa tarde ser uma tarde especial, uma tarde agradável, de ter essa visão de um Brasil que não para de pensar e que pensa em possíveis transformações e na reconstrução desse país. É isso aí. Obrigada, Renato. Obrigada a todos os colegas aí pela interlocução. Estou falando isso aqui inspirado num bonezinho que eu estou vendo ali numa estante. Agradeço Obrigada, também. agradeço. Agradeço também a todos aí, as meninas, o posicionamento, né, a coragem de realmente pesquisarem, né, entrar um pouco nessa questão da pesquisa, porque eu acho que é muito importante a gente se colocar, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, para mim, o melhor sonho que eu gostaria de ver é que todos os prefeitos fossem arquitetos, todos os prefeitos deviam ser arquitetos, porque eu acho que a gente conhece um pouquinho de cada coisa da cidade, né, dentro da nossa pretensão. Muito obrigado, acho que foi bastante rico. Willy, coloquei uma mensagem para você aqui, rapidinho, né, sobre arquitetura hostil. A professora Sônia Ferraz, da UF, ela tem um grupo de pesquisa chamado Arquiviol, Arquitetura da Violência, né, sobre esse tipo de intervenção na cidade, né, que evita que os moradores de rua durmam embaixo dos viadutos, enfim, várias intervenções violentas, né, que a gente encontra na rua, depois de uma pesquisada. Você já estava pesquisando aqui. Beleza. Obrigada. Pois está jóia, gente. Então, ficamos por aqui. Bom evento aí para vocês. Estando presentes nas outras sessões, nas palestras. E até um próximo Enampark que possa ser presencial. Né? E que a gente possa estar retomando esses nossos debates. Tá bem? Obrigado, Ok, então. obrigada. Boa tarde a todos e todas. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, um abraço para todo Boa mundo. tarde. Tchau, tchau.